Nós estamos numa segunda-feira abençoada, né? Olha que testemunho maravilhoso que o Paulo contou. Não, eu fico observando e acho que se a pessoa tiver um pouquinho, só sendo um pouquinho assim, tendo só um pouquinho assim de fé, ele não entra no mercado não, né? Se ele tiver só um pouquinho de fé, só um pouquinho de... Pronto, gostava. Ah, meu Deus, mas a verdade é o seguinte, se ele estiver vivendo, se ele viver através do poupar, de milagre na vida dos outros, mas na dele ele achar que não acontece, ele não vai entrar não. Não vai não, né? Não vai mesmo. Mas olha só, através do menino que se recusou a ir para a sala de aula, porque Deus tinha falado com ele antes, né? Aí passa em frente a uma loja, um Carrefour, pede para entrar, vamos fazer compra, sem ter um cartão de crédito, sem ter... Só o Senhor Jesus que faz isso. Deus usou aquela criança porque talvez a mãe dele não estava preparada para esta bênção. Não é verdade, Mônica? Nós só confiamos no nosso cartão de crédito, nosso carro que está com um tanque cheio de gasolina, nossa dispensa que tem saquinho de arroz para comer, tem ovo na geladeira não, no armário, vermelhos fritos, ainda é dessas coisas palpáveis, dessas coisas que nós produzimos, através do nosso sustento, através do nosso tempo todinho de trabalho. São coisas normais que o Senhor faz para nós, e é assim que o Senhor trabalha. Mas o Senhor também trabalha no sobrenatural, irmãos. Sim, Senhor. O nosso Deus, Ele trabalha no sobrenatural, naquilo que o homem não pode fazer. E é aí que nós vemos a glória de Deus. Eu estava vendo o pastor Antônio Júnior, contando uma experiência, um milagre que aconteceu em uma moça que estava condenada à morte, estava doente. Eu nunca vi falar daquela doença. Meu Deus do céu, que coisa esquisita. Ela não tinha mais já uma boa parte do fígado, já não tinha mais os rins, não podia comer nada, não podia nem beber água. Uma moça bonita, irmão. E ela foi um dia em um ponto de adoração a Deus, segundo o pastor. Eu vi até o vídeo que ele mostrou, não é daqui do Brasil, é um pastor que eu gosto muito de ver as ministrações dele. E ele chegando ali, e a moça chegando ali, ela falou: olha, eu vim aqui neste dia só para acompanhar minha irmã. Nós éramos filhos em casa, nossos pais nos batiam com um pedaço de madeira, humilhava a nossa vida, e eu acabei aceitando aquilo, porque ele entendia que ele falava para nós que era aquilo que o Senhor fazia com as pessoas, e eu me entreguei àquela situação, me entreguei àquela vida. Acho que eu nasci realmente para sofrer, eu nasci realmente foi para ser motivo de chacota pela sociedade. Onde eu chegava eu não tinha prazer, eu não tinha alegria, ela contando, irmãos, eu ouvi ela contando, e o tradutor falando, e o pastor chorando do outro lado. Mas repentinamente ela precisou de ir no toalete. Uma irmã da igreja, junto com um obreiro, levou ela, levou até na porta, e ela entrou com ela, assistiu ela, e quando ela chegou, saiu do toalete, ele falou: eu quero orar por você, o Senhor vai te curar agora mesmo. Falou: o quê? Para mim não tem jeito, eu nasci para sofrer, porque eu ouvia isso o tempo todo da minha família. Aí eu passo, esse irmão, não era nem o pastor, era o obreiro, e decidiu por ela ali, e ela recebeu a cura, e ela estava desesperada, gritando e chorando no meio do povo, de pé, com o microfone na mão, e aquilo que ela não fazia naquele dia ela fez. Ela comeu um sanduíche, não sei se era de salsicha, se era de carne, e bebeu suco a gosto, para alguém que não podia alimentar. Isso é o sobrenatural de Deus. Mas Deus não faz isso lá. Deus pode estar visitando o irmão Cício neste momento, irmãos. Pode estar alertando aquela enfermidade do seu organismo, que é essa gripe maldita que está assolando o nosso povo por causa desse tempo.
é calor demais, é frio demais, é chuva, é uma situação desesperadora em que o nosso povo vive. Nosso povo não tem mais paz, porque nós não estamos mais crendo naquilo que Deus pode fazer. Nós só ouvimos falar de milagre através da internet, através de irmãos que contam experiências. Irmãos, mas o nosso Deus que foi apresentado nesta noite é o Deus que abre o caminho no erro. É o Deus que abre o caminho no deserto, se for possível, e se precisar na minha e na sua vida, Ele vai abrir o mar, porque a palavra, ela está recheada de algo que eu e você não pode fazer. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós estamos entrando na presença do Senhor para intercedermos, para orarmos, nós começamos a falar com Deus que pode todas as coisas, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que tem nos ensinado de alguma forma a ter um espírito pobre, certo? Um entendimento que nós entendemos que tudo por tudo dependemos de Deus. Ser pobre de espírito é isso. Tudo por tudo depende de Deus. Eu dependo de Deus para ir para Suzano, eu dependo de Deus para vir para Mauá, eu dependo de Deus para deitar na cama e dormir, eu dependo de Deus para sentar na cama de madrugada quando eu levanto para ir no banheiro, que a gente vai ao banheiro de madrugada. Eu dependo de Deus, amado, para caminhar todo dia, para fazer as minhas coisas, para respirar o ar no meu espírito. Então eu tenho o meu espírito bem pobrinho. Eu dependo de Deus para tudo. Eu não dou um passo sem agradecer, sem pedir a presença de Deus. Por isso, irmão, que o Senhor Jesus tem nos abençoado. Nós temos o sobrenatural do Senhor. Deus faz isso mesmo. Deus pode abençoar aquele que não tem nada. É aonde que Deus entra para fazer. Porque Deus não vai entrar na vida daquele arrogante que tem tudo, daquele que é rico em espírito, aquele que entra no seu veículo e fecha a porta e toca o cheiro e vai embora. Não tem graça. O que Deus vai fazer para ele? Faz nada. Deus quer dependência. Nossa, é o nosso Pai Celestial. É o nosso Pai que nos tem ensinado o seu vídeo, ouvir com amor, com louvor, a palavra dele. Não importa de onde está vindo. Se está vindo da Beatriz, amém. Mas se está vindo do pastor Marcelo, também, amém. Nós estamos meditando naquilo que Deus tem. Deus zela pela sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra de homem. Deus tem compromisso com a sua própria palavra, irmão. Entenda isso. Está na essência de Deus abençoar os seus filhos, mas também tem que estar em nosso coração crer e observar Ele, entender e viver a vontade de Deus. Por isso que a palavra do Senhor aqui para nós podermos orar nesta noite para nossa casa está lá no Salmo de número 125. A palavra que nós cansamos de ler, estamos ficando velhos de tanto ler. Está dizendo: os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, nos dá um entendimento que não é todo mundo. Porque se fosse todo mundo, irmão, se estivesse acessível a todos, a palavra dizia assim: todos os cristãos que confiam no Senhor, ou todos os crentes, basta ter nome de crente que confia no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra tem uma exceção para nós aqui nesta noite. Ele diz claramente: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Isso que é maravilhoso. Olha só, irmão, desde agora para sempre. Você imagina você voltando para sua casa com essa palavra, desde agora para sempre. Você saber que o Senhor está ali com você voltando. Você entra na rua, você entra na calçada, você entra na viela, você entra em casa, você fecha a sua casa e saber que o Senhor que você adorou nesta noite, você diz aleluia através da sua palavra, através do louvor, está com você entrando em casa.
todo. Se eu morasse aqui também, subir minha escada, o Senhor Jesus estaria comigo. Ele não mede espaço nem distância. Não importa a distância, amados. É maravilhoso também que esse Deus está conosco. Isso nos deixa forte. Por que nós ficamos fortes? Porque nós sabemos que Ele está aqui com a gente. Então nós glorificamos a Ele por isso. Obrigado, Deus, por nos dar a vida. Obrigado, Deus, por ter nos chamado, nos dado o desejo, meu Pai amado, de estar vivendo um novo do Senhor. O novo é dizer para o Senhor: Pai, eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero fazer, Pai amado, na Sua obra, para o Senhor, na minha vida espiritual, aquilo que eu não fazia antes dessa palavra que está colocada aqui. Eu quero me esforçar de levar essa palavra aos necessitados, aquele que precisa de um aconselhamento, aquele que precisa de uma bênção, de uma vitória. Eu quero fazer um novo do Senhor. Isso alegra o coração de Deus. Isso faz Deus sorrir, amados. Olha que maravilha. Eu não tenho como não capacitar aquele filho. Não tem como não abençoar aquela filha. Não tem como. Porque nós sabemos através das Escrituras quantas vezes Deus puniu o seu povo por desobediência. A coisa ficou feia para os irmãos. Ficaram tão esquisitos, tão desfavorecidos, tão empobrecidos, que fizeram cavernas, buracos, para entrar dentro, para esconder do inimigo. Eles não tinham direito. Eles plantavam as suas lavouras, e quando era a hora de colher, alimentar a sua família, o inimigo vinha, as pessoas vinham, colheriam tudo. E o que não podia soltava seus animais. E eles ficavam a ver navios por causa da desobediência. A desobediência, irmão, ela gera uma situação terrível na vida do homem que teme a Deus. Se o nosso Deus, se nós falamos através das Escrituras, que o nosso Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, é o mesmo Deus no tempo de Abraão, é o mesmo Deus que estava com Moisés, é o mesmo Deus de Gideão, o mesmo Deus de Samuel, é o Deus dos nossos antepassados, é o Deus de hoje. Deus pode punir alguém por rebeldia, por falta de compromisso com Ele, da forma que Ele querer punir. Mas quando eles entenderam que eles tinham abandonado todo o ensinamento, porque eles tinham uma história, eles conheciam o caminho que eles tinham que percorrer. Deus, amado, não deixa ninguém desinformado. Não adianta dizer, eu pequei porque eu não conhecia, é mentira. Deus fala tudo para nós, Deus mostra tudo. Adão, quando comeu do fruto e com Eva, ele comeu consciente, ele sabia que ele estava errando, e as consequências veio. Ele morreu velho, mas morreu. Ele não precisava envelhecer, mas envelheceu. A sua trajetória foi de 900 e alguns anos, e hoje nós estamos com 60 e alguma coisa e estamos sentindo dor no joelho, por causa de Adão. Não é, Madeline? Então, irmãos, nós temos que observar atentamente a palavra de Deus. Nós temos que crer que Deus é o Deus que está conosco e nos deu a oportunidade de outra vez entrar na cidade santa. Jesus pagou o preço por nós, foi pago, não custou nada, mas também lembra de uma coisa, não é assim também. Jesus pagou o preço por mim de graça, então está tudo bem, não pensa isso não. Tem um processo de obediência, temos que conhecer a vontade e alinharmos com a vontade que o Senhor tem para nós, nos esforçarmos para entrar pela porta, que nós sabemos que essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor te deu autoridade para você ser boca de Deus dentro da sua casa. O Senhor te deu autoridade para conduzir os seus filhos à vida eterna.
deles, na hora de sair para o colégio, na hora de sair para o prezinho, na hora de sair para o trabalho, está grandinho, não importa, já é doutor, também não importa. Pai e mãe têm autoridade para isso. E se não fazíamos isso antes, e hoje não dá muito certo, não fique irritado não, faça a si mesmo, busca um meio, nem que você tenha que ficar de joelho perante o Senhor quando o seu filho está descendo as escadas para ir para algum lugar, para o trabalho, quem está para uma festa, quem está para a casa de um amigo, não importa, amados, nós temos que ser boca de Deus na nossa casa, nós temos que preocupar primeiramente com a nossa família, irmão, nós temos que orar por ela, nós não podemos abrir mão que o inimigo venha destruir a nossa família, porque é uma responsabilidade nossa que somos pais. Eu sei que quando está do tamanhozinho da Sara é bem mais fácil, mas quando está do tamanho da Esther fica mais difícil, mas não é impossível, porque o mesmo Deus da Bíblia é o Deus que está na casa dos meus filhos. Eu visitei minha filha nessa tarde, quando eu estava saindo de lá, eu abracei a minha filha, abracei as minhas duas netas, minha esposa, fizemos um círculo ali na casa dela e oramos por ela. Amados, se eu sou pai, para que sim? Se eu não sirvo, vamos ter uma frase assim, vamos ver se você consegue formular. Se eu não sirvo para ser pai, para quem então eu sirvo? Me ajuda aí, né? Se eu não sirvo, para que? Eu não encontrei o significado dessa frase. Tem um sentido, tem um acento aí. Para que sim? Se para nada sirvo, para que existo? Eu existo para abençoar a vida da minha família e da igreja que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, amados irmãos, levar nós para a nossa casa com o Salmo de número 125 nesta noite. Que nós possamos crer que o Deus que nós clamamos nesta noite é o Deus que visitou o nosso irmão Cícero ali na casa dele, os filhos deles, a esposa dele, os netos. Oramos para que o Senhor Jesus cure eles dessa enfermidade. Que o irmão Cícero essa semana ainda ele possa estar aqui no templo. É para isso que nós servimos a Deus. Vem aqui, por favor, irmão, segura esta árvore aqui, em nome de Jesus. Irmão, tem algum pedido especial nesta noite?